Shabbat Shalom, irmãos, boa noite. Nós vamos iniciar agora uma nova temporada. Eu logo te aviso que se você não assistiu as outras, a outra temporada, os outros episódios, você pode fazer isso em nosso canal. E se você perceber de lá para cá, quando iniciamos isso, lá no final de 2023, início de 2024, a gente vai estar pontuando o que efetivamente está ocorrendo. Lembra que tudo tem a ver com uma grande tempestade chegando. Para alguns já chegou a tempestade. Nós estamos vivendo agora um cenário de guerra e destruição no Rio Grande do Sul. Aí a pergunta que fica é, será que nós estamos aqui? Talvez não venhamos a passar alguma coisa, ou simplesmente seremos poupados porque somos melhores do que as famílias que lá estão. Pense nisso, por isso a importância de estudar esses dias de Noé. E lá no primeiro episódio, nós pegamos um texto que eu quero fazer lembrança a você agora, para que você entenda por que nós estamos meditando sobre tudo isso. Lá em Mateus capítulo 24, Jesus nos fez uma advertência. Advertência essa que muitos dão de ombros, mas no nosso caso, não só acreditamos, como estamos tentando despertar você a acreditar como nós cremos. Lá em Mateus capítulo 24, verso 36, diz assim: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Verso 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Vou repetir. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. 38. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, um autêntico entretenimento, até o dia em que Noé entrou na arca. 39. Sabe o que aconteceu? Não perceberam que Noé entrou na arca. Por que não perceberam? Estavam distraídos? Senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Esse texto tem sido para nós a base. Você está aqui com o pastor Cristiano, com a diaconisa Beatriz. Para quem está nos vendo pela primeira vez, nós temos, como comentamos, mais 10 episódios anteriores da primeira temporada, e agora nós estamos iniciando uma nova temporada, e os assuntos que virão são fundamentais para te preparar para os dias difíceis que para alguns já chegaram. E para nós, a cada dia verificamos isso com toda a destruição da família, do ataque terrível à sociedade pelo qual nós temos presenciado. Outro texto rapidinho que eu queria ler com você, que vai nos preparar justamente para esse assunto que vamos abordar logo nesse início, nessa segunda temporada, nesse primeiro episódio. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 17, o Espírito do Senhor aplica uma metáfora. Que é isso, pastor? Um sentido figurado de linguagem. Mas nos dá um grande entendimento daquilo que vamos abordar já nesse primeiro episódio, para que você possa entender como isso chegou até você. Apocalipse 17, verso 1 diz: veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo, dizendo: vem, João, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Segura aí, olha. Muitas águas, verso 1. Verso 15, falou-me ainda: as águas que viste onde a meretriz está sentada são povos, multidões, nações e línguas. Guardou isso? Segue verso 2. Com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Eu quero somente essa parte do verso. Segundo revelação do Espírito do Eterno, existe uma meretriz, um espírito de prostituição, podemos chamar de Babilônia, de confusão. E essa confusão, essa corrupção, segundo o texto que acabamos de ler, é dado por ela para que os reis, os presidentes e também os comerciantes, os mercadores e o povo bebam dessa corrupção. E o que nós estamos abordando ao longo desses episódios, na primeira temporada, estamos iniciando nesse episódio da segunda temporada, é justamente essa enxurrada de ações que nos dias de Noé talvez não tinham um lado tecnológico. Talvez na época de Noé nós não tínhamos a internet, não tínhamos um áudio digital e assim vai, ou um vídeo digital com alta qualidade. Contudo, pode ter certeza que se você fizer uma boa investigação, nos dias de Noé existia os Nefelins. São aqueles que foram gerados a partir do relacionamento de seres angelicais com mulheres. Se quiser dar uma olhada, está lá em Gênesis capítulo 6, já passamos por isso. E esses seres caídos, dos quais agora estão chamando o nome de alienígenas, receberam um novo nome de batismo.
Biblicamente, o Espírito Santo diz que são demônios, principados, potestades, dominadores do mal. Mas agora se deu um jeito de dar um outro nome com uma ideia, um verniz de disfarce, para poder dizer que eles estão chegando. E vai ser anunciado por uma igreja aí grande, que se diz santa, inculpável, e o seu líder vai ter a coragem de dizer que nós viemos dos aliens. Ei, acorda. É por isso que os dias de Noé são importantes, porque da mesma forma que os anjos caídos, nos dias de Noé, corromperam a civilização, ensinando valores corrompidos, valores de trevas, levando à completa aniquilação que levou o Eterno a lançar o dilúvio de águas. E não vai ser diferente agora. Então, eu queria que você prestasse bastante atenção em tudo que nós vamos estar abordando a partir desse primeiro episódio na nossa segunda temporada, para que você não fique despercebido, porque o texto não perceberam quando veio o dilúvio e destruiu a todos. Será que você percebe com tantos sinais que o tempo está muito próximo do ajuste de conta? Quer seja com Deus Criador, que há de julgar toda a carne, ou com aqueles que esperam na esperança de que através da obra de Jesus salvífica da cruz sejam tomados no abrir e fechar de olhos. Paulo chama de arrebatamento. Para você estar nele, é preciso seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E qual é a forma de santificar? Efésios 5 diz, tendo-a purificado pela lavagem da água pela palavra, ou seja, a palavra de Deus, a qual estamos abordando, é o único mecanismo que nos lava, nos santifica, para nos preparar para a vinda daquele que disse que viria, como nos dias de Noé. Então a Beatriz vai, nesse episódio, vai apresentar um tema, e esse tema vai desenvolver outro tema, e ao longo dessas narrativas educacionais, nós esperamos que o Espírito Santo toque no teu coração. Se você gosta do material, famosa história, deixa o like, curte, comenta, porque faz com que o vídeo fique relevante, e aí outras pessoas possam acessar esse assunto, se ele foi útil a você. O que mais às vezes para nós não é que entristeça, a gente faz no nosso papel de pregar o Evangelho, é Deus que vai conduzir para o coração e para a mente de quem assim desejar, mas às vezes ter 70, 80, 200, 300 visualizações, 500 visualizações e nós temos 60 likes, 50 likes, então quer dizer, 400 gostou, mas não gostou? Então ajuda a gente a apenas divulgar o Evangelho. No passado, ou até no presente, dá um folheto. Agora a forma de evangelizar se tornou até mais ampla, de forma digital. Então, está aqui a Beatriz, por favor, deixei aí Apocalipse 17, para que você possa a partir daí trabalhar. Amém. Pai do Senhor a todos. A partir desse mesmo texto aí, né, que ele deixou clara a questão de existir um espírito, né, maligno, uma prostituta que dá do seu vinho aos príncipes desse mundo. A gente estudou, como foi dito, né, nos 10 episódios anteriores, a partir da mitologia da Suméria, pesquisando, né, as fontes primárias, e nós vimos ali naquele contexto que a civilização da Suméria ela era realmente muito avançada, né? A gente tem uma ideia de mundo primitivo, né, em que os homens arrastavam as mulheres pelos cabelos e moravam nas cavernas. Até nisso parece que é engodo, né? Mas se a gente for estudar e buscar realmente ali entender qual era o contexto que eles viveram, a gente entende que eles eram bem avançados. As civilizações antigas, elas foram educadas para alguma coisa sobrenatural que se desenvolveu rapidamente. E aí, nesse desenvolvimento, eles usaram como ferramenta o que hoje a gente conhece como escola, né? Não é exatamente o mesmo sistema que a gente tem hoje, mas eles tinham lá, a gente falou sobre isso, as edubas, né? Em que eles reuniam a elite, né? Para que eles fossem instruídos, tivessem um mesmo pensamento, uma mesma mente, uma mesma forma de falar, e os demais se sujeitassem a ele. Muito parecido com o que a gente tem hoje, né? Em que a gente tem uma elite aí que é a que comanda, e o resto segue a massa, segue aquilo que foi dito, e a massa ela é manipulada por meio de estratégias, né? E uma coisa que eu sempre friso, e porque realmente me chama muito a atenção, me deixa assim, né, como é que eu vou dizer, em alerta, é que não são coisas que nasceram na mesma época, são coisas que vêm passando milênios, séculos, né, e que chegam a nós da mesma forma de anteriormente. Demonstrando que é uma
mente pensante por detrás disso. Que não é física, Sim. né? Que existe realmente um espírito, uma prostituta que vem desde o início, desde a queda de Adão até os dias de hoje, pensando, maquinando como é que ele vai chegar no produto que ele quer, né? E hoje a gente está vendo aí o cumprimento das profecias, nós estamos realmente nos últimos dias, né? A porta da arca está quase sendo fechada. Eu ousaria dizer que Noé e a família já estão lá dentro, os animais estão lá dentro, só falta realmente fechar a porta. Porque nós estamos muito, muito próximo da volta do Senhor Jesus. E nesse contexto a gente fica pensando, poxa, como é que essas coisas se concretizam, né? O que acontece com a massa? Como é que as pessoas são manipuladas? O que é? E essas estratégias, elas foram, de alguma forma, reunidas, né? Os filósofos, os sociólogos aí da vida, reuniram o que essa mente, o que essa prostituta pensa, na forma como eles planejaram para chegar nesse tempo do fim, instituir o governo do anticristo, e criaram um manual, né? Então você vai ver aparecer aí na sua tela essa ideia, né? Das 10 estratégias de controle midiático. E esse é o nosso tema, né? Controle midiático. Por quê? Porque existe uma cabeça pensante que promove para uma escala da sociedade, para uma faixa da sociedade, o que eles devem, como eles devem pensar, e a partir dali eles comandam os demais. Como comer, como vestir. Como falar. Eu acho que hoje, qualquer um que tem um pouquinho só de inteligência pode perceber a guerra que o Brasil está passando, né? Todo mundo com o celular na mão mostrando uma realidade. E aqueles que dominam a narrativa querendo mostrar uma outra realidade. Sim. Eu acho que vem bem a calhar, né, o poder que a mídia tenta exercer naqueles que estão mais despercebidos, que não conseguem pesquisar, que vão trabalhar e saem de casa às 7 horas da noite, chegam quase 7 também, só jantam, abrem a televisão para ver, o noticiário vem mastigado, mais manipulado. Então a gente está entrando dentro de uma proposta que está muito clara para nós hoje, porque nós estamos dentro desse jogo agora violento, né? Até o porquê da ideia da elite, né, vou botar assim, das cabeças pensantes, das autoridades, quererem vetar esse tipo de comunicação. Sim. Por que você não pode postar o que você quer, o que você está vendo? Por que você não pode filmar uma realidade? Porque você quer ser senhor da narrativa. Numa situação porque você está confrontando aquilo que eles estão dizendo. Exato. E isso para eles é muito prejudicial. Mas não seria democrático você deixar todo mundo falar e filmar e comentar? Não, né? Engraçado. Né? Estranho, né? Suspeito, minimamente suspeito. Então, existe uma estratégia que está sendo feita e o controle ele vai chegar, né? A internet ela trouxe uma liberdade, né? Como é que diz? A liberação, né, da internet para todo mundo, para qualquer usuário. Trouxe uma liberdade para todo mundo postar o que quiser, falar o que quiser. E isso vai passar por um ajuste, vai precisar passar por um ajuste para que eles possam continuar dominando a narrativa. Até para cumprir a profecia, né? Sim. Então, essas estratégias de controle, elas têm por finalidade programar você para fazer o que eles querem. A ideia é exatamente essa. Nos programar audiovisualmente, né, para que nós atendamos a todo e qualquer comando que eles deem. E isso é feito de muitas formas. Então pode esperar nessa temporada nós falarmos sobre controle em todas as esferas. Em todas as esferas, né? Porque eles não apenas controlam midiaticamente, mas eles usam meios para que você se torne cada vez mais suscetível, mais sensível a esse tipo de controle. Dão de beber. Dão de beber. E a gente vai tomando ali, né, daquele vinho dessa prostituição. Então, esse controle, ele é feito em 10 estratégias de manipulação. A primeira é distração. E eu queria aqui ler o texto de Êxodo, porque o próprio Deus, né, vai frisar isso e nós comentamos sobre o que seria essa distração, né, nos episódios anteriores, mas cabe aqui outra vez falar dele. Êxodo, capítulo 32, vai falar de quando o povo cai ali, né,
diante dos deuses de ouro ali. E ele vai falar assim no versículo 3, eu não vou ler tudo não, porque eu acho que o contexto é conhecido, não tem necessidade. Mas no versículo 13 ele vai dizer, então todo o povo tirou das orelhas os brincos e entregaram a Arão. 4. Este, recebendo-os das suas mãos, os fez fundir em um molde e fabricou com esse ouro derretido uma estátua em forma de bezerro. Então o povo exclamou, esta é a figura dos nossos deuses, ó Israel, que nos tiraram da terra do Egito. Diante dessa manifestação do povo, Arão construiu um altar diante do bezerro de ouro e fez esta proclamação, amanhã será um dia de festa dedicado ao Senhor. Nada disso o Senhor tinha aprovação, né? Mas, e no versículo 6 ele vai dizer, no dia seguinte, todo o povo se levantou bem cedo, ofereceu holocaustos, trouxeram sacrifícios de comunhão, todas as pessoas assentaram-se para comer e beber, e mais tarde levantaram-se para se divertir, né? Se existe uma coisa que o ser humano gosta, é de se divertir, né? Ele gosta de estar reunido no churrasco, ele gosta de estar reunido na praia, ele gosta de estar no estádio de futebol, ele gosta de estar num show, o ser humano gosta de se divertir. Ensinaram a eles que isso é viver. Que isso é alegria, que isso traz satisfação. Sim. Se você não faz isso, você é um miserável, você não tem vida, não está curtindo aquilo que o mundo te oferece. Então, a primeira estratégia deles é distrair. E o que significa, essa distração? É desviar a sua atenção das questões importantes, focando em algo menos relevante ou controverso. Então, poxa, Moisés está lá no monte. Ele estava, buscando a Deus, recebendo a lei de Deus. O que eles vão fazer? Vão se distrair. Eles não deveriam estar focados naquilo que Moisés estava fazendo? Na expectativa de que ele viesse. Na expectativa de que ele viesse, esperando, e buscando. E se ele está demorando, ore por ele para que ele volte. Clamando por Moisés, e tal, para que... Não, o que eles vão fazer? Esquece Moisés. Moisés, deixa ele para lá. A gente não sabe o que aconteceu com esse homem, pereceu. Deixa ele para lá. Vamos seguir a nossa vida aqui, vamos nos divertir. Vamos fazer, e a gente sabe o que significa se divertir dentro daquilo que a gente já estudou, dos sacrifícios, ofertas e rituais que isso representa. Então, a ideia vai ser sempre essa. Havendo alguma coisa que pode suscitar um despertamento, vai bater uma distração. Uhum. Sempre vai haver uma distração. Então, vou usar essa questão agora, está muito viva nesses dias, que é a tragédia lá no Rio Grande do Sul. Sim. Poxa, aconteceu não sei quando, aconteceu não sei quando. Não é a primeira enchente que teve lá, nenhuma nessas proporções, Sim. ok. Mas se tivessem feito alguma coisa anteriormente, talvez não tivesse chegado nessas proporções. Isso é importante? Não. Salvar as vidas é importante? Não, o importante é o cavalo, o importante é o cachorro. E aí o pior disso é as pessoas focarem no assunto de, como é que chama? Negacionismo climático. É terrível. Negacionismo ambiental. E aí você vai ter, uma conhecida aí brasileira, que gosta muito de fazer política. Ela está muito preocupada com a política do país, ela está muito preocupada com o cidadão brasileiro. É uma figura, assim, realmente muito intelectual, e ela vai fazer um vídeo depois de ter participado do show de uma popstar, estrangeira, em Copacabana. Ela vem a público para dizer, olha, realmente o que está acontecendo lá é muito triste, mas vocês têm que entender vocês têm que entender que isso é resultado do voto que você dá. Se você dá o seu voto para quem ataca a natureza, então, você tem culpa. Ela tira o foco daquilo que deveria ter sido feito, ela tira o foco daquilo que deve estar sendo feito nesse momento. E que não está sendo feito. Para desviar, para distrair. Ela distrai o público dela para dizer, é mesmo, Então, esses negacionistas climáticos, olha só que coisa absurda. E aí o que acontece? Ao invés do povo continuar se compadecendo do que estão necessitados, lá vão dizer, viu, bem feito. Ninguém mandou eles votarem no fulano de tal ou no ciclano. Então, eles trazem uma distração. O tempo inteiro, isso é pensado. É programado, isso é programado. E como o povo está, sujeito já nesse ritmo de obediência, eles vão sempre concordar. E até no nível maior.
porque ela é uma peça do tabuleiro. Isso está sendo feito a uma escala maior através dos filmes, há algum tempo. Constantemente dizendo aquecimento, documentários, que nada tem a seu ato de provar com critério correto. E aí isso vai ser, como a Beatriz comentou, um tipo de comportamento para ele tirar totalmente do foco. E a gente não estamos entrando nem aqui num aspecto bíblico, para dizer assim, olha, isso é resultado de idolatria, isso é resultado de corrupção, de não olhar para a Escritura, é resultado de deboche contra o Senhor. Nós não estamos falando isso, embora seja, mas ela está dizendo que alguém numa agenda muito maior, aquela agendazinha da nova ordem mundial, da ONU, onde quer que até 2030 tudo seja feito do jeito que eles definem, é justamente que essas figuras pagas, porque elas não falam porque querem, é muito dinheiro que entra na conta, são vendilhões, então falam aquilo que manda ser falado. Só que essas pessoas, elas são escolhidas a dedos, o nível que elas têm de quem os copia, de quem os serve, quem vai lá e diz assim, eu sou seu seguidor. Então essas pessoas são escolhidas a dedo para fazer o que a Beatriz está comentando. Isso que a Beatriz falou é tão importante, que ela leu em Êxodo, só para você entender o nível. Paulo repete a história em 1 Coríntios 10. Ele fala para a igreja de Coríntios, toma cuidado para não errar como Israel errou. Eu faço questão de ler, porque vocês já dizem assim, não, mas o que é divertimento? Você está querendo me dizer que está errado. Bom, não é eu que digo. Você tem tanta coragem, encare o Espírito Santo. Porque ele está dizendo que quando você troca o manancial de águas vivas, uma vida correta com quem é o autor da vida, para você simplesmente esquecer e olhar para o seu entretenimento, olha só o que diz o texto em Coríntios, capítulo 10. A partir do verso 6. Ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais, como eles cobiçaram. O que eles cobiçaram? 7. Não vos façais, pois, idólatra. Idólatra, será que tem uma imagem aqui? Como alguns deles, por quanto está escrito, o povo assentou-se para comer, ela leu agora, beber, levantou-se para se divertir-se, e não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram e caíram num só dia 23.000. Olha aí, ele está chamando comer, beber e divertir-se de idolatria. Coisa fútil, quando está se observando a vontade divina. Pense nisso. Isso é tão real, essa influência, né, da mídia, dessas personalidades que vão afrontar a vontade de Deus, vão deturpando a vontade de Deus, porque como você disse, a pessoa vai dizer assim, poxa, mas então o evangelho é uma prisão, né? Ai, meu Deus, é um jugo, e não sei o que. Se você não tiver prazer nas Sagradas Escrituras, se você não tiver prazer na adoração, se você não tiver prazer na presença de Deus, qualquer coisa é ruim, né? Em qualquer situação. O evangelho é modo de vida. Entendeu? Ou você tem prazer, você, né, encontra essa satisfação em Jesus, ele preenche você, ou de fato vai ser só uma religião, né? E está mais do que declarado, né, Beatriz? Você que de repente tem uma dúvida, olha o show dessa popstar. Foi um culto a ar livre para abrir portais de ações malignas no nosso país. Pelo amor de Deus, sejamos no mínimo inteligentes, só isso. Isso prova tudo que nós estamos falando nos outros episódios, está definido no que nós acabamos de ver. Uma mulher fazendo atos libidinórios, prostituição, no meio de um palco, fazendo atos de prostituição ao céu aberto. E um monte de gente ovacionando. E, na verdade, os que estão ali estão recebendo no corpo, como receptáculos, as ações malignas. É a realidade. Já falamos disso em episódio anterior. Sim. Então, presta bem atenção, porque eles trabalham com muito detalhe e entretenimento para nos fazer ser destruídos. Eu e arugamos ali nos olhos de todo mundo, né? Mas para não ficar só nas minhas palavras, eu vou deixar o vídeo dessa influencer, dessa, sei lá, cantora, vai saber, né? Para você assistir. É muito importante quando chega a hora das eleições, a gente lembrar que o nosso voto decide se a gente passa por essas coisas ou não, porque a gente está dando a responsabilidade para alguém. Então é importante toda essa mobilização que, graças a Deus, o Brasil está tendo em ajudar. Se Deus quiser, tudo isso vai passar. Mas é importante a gente não esquecer que quando a gente vota, a gente está decidindo quem vai cuidar dessas coisas para a gente. A gente está decidindo quem vai pegar o dinheiro que a gente paga de imposto e vai falar, esse dinheiro aqui a gente vai usar para prevenir que essas coisas aconteçam. A gente tem que ficar de olho. E os políticos que atacam a natureza, que se preocupam mais com o ganho financeiro do que com a prevenção de catástrofes climáticas,
Eles não podem mais ser eleitos, gente, porque eles vão acabar com as nossas vidas. Agora a gente não vai ver, mas daqui a tantos anos a gente vê o retorno. Então é muito importante isso. Então, como você acabou de ver, né? Não tá nas minhas palavras. Você vê que ela tira completamente o foco da questão que é importante. Então essa é a primeira estratégia e eu espero que isso seja suficiente para você discernir as manchetes, as mensagens, né, as notícias que vêm, porque eles vão trazer, vai acontecer alguma coisa, então eles jogam uma cortina de fumaça. Por inúmeras vezes, né, a gente fazendo oração pelo Brasil e as coisas que acontecem no nosso país, eu digo, cortina de fumaça. Porque existe alguma coisa que deveria estar sendo dada a devida importância e aí eles criam um buchicho sobre a vida de alguém, eles vão falar sobre o roubo de alguma coisa que não foi legal, ou eles vão inventar alguma coisa que o fulano falou, enfim. Quer um exemplo? Isso é normal. Atual? É fato que houve uma catástrofe no Rio Grande do Sul. Fato. Qual deveria ser o ato logo no início, quando alguém tem um mínimo de bom senso? Vamos ajudar senhoras de idade, crianças, pessoas afetadas, estão morrendo. Mande todo mundo para lá. Exército, Marinha, Aeronáutica, Defesa Civil, o que puder. Mas o que fizeram? Diante do fato de não ter feito isso, fake news. Aí a gente vai debater a fake news e esquecer que tem gente morrendo, passando fome, CAP que perdeu tudo. Porque é o jogo constante de desviar a situação. Porque se você começa a se envolver, meu Deus, aquela senhora morreu assim e tal, você vai ficar com indignação contra os que estão governando. Então você começa a dizer assim, não, a culpa não é de quem está governando, a culpa não é de quem não enviou nada, a culpa é de que tem gente manipulando a imagem, apesar de ser do seu celular, está no lugar porque ele é X, bolsonarista, ele é conservador, ele é o raio que parta, e aí sobra para todo mundo. E o interessante disso é que antigamente era em cima de um cara. Agora todo mundo que se coloca contra o sistema está apanhando do mesmo jeito e está vendo que o problema não é contra uma pessoa, é contra um pensamento. Só se pode dizer o que eles querem. Se não for o que eles querem, eles vão te silenciar, vão te calar por esse projeto, para acabar com a internet, para silenciar todo mundo. Preste bem atenção, porque o jogo é pesado e os demônios vieram matar, roubar e destruir. É isso aí. Gostei da frase que você falou, né? Então vai todo mundo discutir fake news. Não importa mais ninguém, mas discutir a catástrofe, né? Vamos discutir fake news, porque isso é muito importante, né? Vamos calar a boca de todo mundo e dizer o que é verdade ou não. Isso é muito importante. Mas a mesma coisa que durante 4 anos se fez no governo anterior. Sim, é o modus operandi. Mesma coisa, só que agora está atingindo pessoas normais, né? É fulano de tal, influência que sentiu na pele que mora lá, aí estão cancelando o cara, vão mandar derrubar sua página, a mesmo modo operante, o mesmo, só mudou o personagem, né? Antigamente era o tal do presidente fulano, né? Agora, quando alguns começaram a falar, o Bárbara que a senhora morreu. Não morreu nada, ela está bem. Esse é o problema. Bom, então fechando essa ideia da primeira, né, da primeira estratégia que foi... distração, é tirar o foco para discutir outras coisas, deixar o que é relevante de lado e focar naquilo que é banal, que é irrelevante, né? A gente vai partir para o segundo, que é problema, reação e solução. O que seria isso? Eu crio o problema, eu exploro aquele problema e depois eu faço uma reação muito, meu Deus, olha o problema! Nós temos a solução. A solução já estava prevista, eles criam a solução antes do problema. Então, assim, é só você olhar 4 anos atrás. Né? 4 anos atrás nós vivemos uma pandemia. Né? Uma pandemia que já tinha uma solução, que solução não é. Tá certo? Os imunizantes estão saindo agora as notícias de que os fabricantes estão dizendo, vamos arrancar, vamos tirar do mercado. Não presta. Porque não presta, porque existe gente morrendo. Mas a nossa mídia, eu dei uma pesquisada esses dias, né? E aí a nossa mídia diz assim, a fabricante do imunizante declara, confessa que existem efeitos raros. Aqui no nosso país, a nossa mídia, os nossos jornalistas
vão fazer assim. Mas aí, por causa da pressão, sabe? Que, poxa, as pessoas disseram, que horror. Aí eles tiraram só por causa disso, mas eram efeitos colaterais raríssimos. Que tá fazendo todo mundo morrer. Todo mundo morrer. Problema cardíaco, trombose, não é isso? Jovem de 18, 17, gente de 30. E naquela época, é bom deixar isso claro que ela está tocando um ponto extraordinário. Naquela época, quando alguém dizia assim, vamos verificar, isso foi feito empurrado com a barriga, qualquer tipo de situação de imunizante tem que ter no mínimo de 10 anos de pesquisa. Esses eram os médicos sensatos. Como é que disseram que eles eram? Teóricos da conspiração. Isso aí é fake news. Resultado, procure alguém que trabalha na área de saúde, ele vai poder te explicar com a melhor solução que está acontecendo agora, nesse momento, em todo o quadrante mundial. Por isso que lá fora já se recuou muitas situações e tem gente sendo processada até aqui, ó. Mas aqui no Brasil nós sabemos como é que o sistema ainda opera. Pense nisso, o jogo é pesado. É fato. Um dos pensantes aí, né, dessa cabeça, porque são muitos os filósofos, sociólogos que vão se levantando no decorrer desses séculos, milênios até, né, a tal da Susana Zuboff. Ela diz o seguinte: se você controlar o que as pessoas pensam, você controla o que elas fazem. Né? Existe um outro também que diz assim, David Icke, o nome desse. A habilidade de manipular e controlar as massas é alcançada ao criar um problema, depois fazer com que o público reaja a ele e finalmente oferecer uma solução que foi pré-determinada desde o início. Ainda Vladimir Bukovsky, ele diz, os líderes manipulam a opinião pública criando problemas, fingindo reagir a eles e oferecendo soluções que já haviam planejado. Teoria do caos. Então é bem isso. Olha, gente, apareceu um vírus, uma coisa horrorosa, vai todo mundo para confinamento, não sai de casa. O que o povo faz? Tá programado, eles apertaram um botão. O que todo mundo fez? Dentro de casa, ninguém sai. Obedecer. Né? Dentro de casa, todo mundo sai. Olha, de hoje em diante, todo mundo aperta outro botão, todo mundo usa máscara. Todo mundo de máscara, né? Todo mundo seguindo as ordens para um problema que foi criado com a finalidade deles oferecerem um imunizante, uma solução para controlar a massa. É interessante que se você voltar lá no início do problema, da onde veio a narrativa, que isso veio de um vírus que saiu da China, perfeito? E agora, alguém pensa mais nisso? Não, isso ficou irrelevante, porque o projeto não era o vírus em si, mas era manipular e dominar as massas, controlar, levar você obrigatoriamente para um processo de domínio total e amplo, que é o que vai chegar daqui a um tempo. Porque o que vai se colocar? Olha, para a gente ter um controle melhor, para a gente ajudar você melhor, para poder você não morrer, você precisa botar assim algo para que a gente possa te acompanhar, para não precisar mais dessa situação, saber quantas situações você tomou de imunizante, qual é o seu tipo de sangue, e aí vai vir e vai se desenvolver o que está lá em Apocalipse 13. Só pode comer, comprar, vender quem tiver uma marca. Então o jogo é pesado, é um jogo para levar, é o que a Bia está falando, é a teoria da conspiração que se diz, mas na verdade se eu crio o caos e depois que está todo mundo se debatendo, eu trago a solução. Vocês não estão observando a narrativa da agenda climática? O que eu tenho que fazer então? Usando, por exemplo, pesquisa aí, HAARP. Eu vou usar o movimento para criar bagunça no país, no mundo inteiro. E então essa agenda vai ficar forte. Então a gente vai começar a dizer assim, olha, vamos tirar isso, vamos tirar aquilo. E a gente aceita com facilidade. É o que está acontecendo. Agora, nunca esqueça, acima de todo movimento do maligno, existe um Deus soberano. E é esse que dá a última cartada de tudo. E nós estamos tentando te fazer perceber. Porque assim os homens também fizeram nos dias de Noé. Se misturaram com anjos caídos, começaram a fazer o mal, até que Deus falou, basta. E aí veio o quê? O dilúvio. A mesma coisa na Torre de Babel. Basta, confundiu as línguas. Ele não está morto. Ele sabe o que está acontecendo. E por isso nós estamos aqui no seu espírito tentando te dizer, os dias de Noé são reais, estamos vivendo ele. E você precisa sair da bolha, precisa sair desse engano. E isso não é de hoje, né? Se a gente trouxer a memória aqui, por exemplo, o ataque de 11 de setembro. Perfeito. Né?
a gente vai ver que eles entraram lá pra e explodiram as torres e tal. Quando você vai averiguar lá as investigações, chega-se à conclusão de que foi os próprios Estados Unidos que estava ali, né, fomentando essa ideia. Para que o Congresso e o Senado e a Câmara liberem para que eu possa invadir Atacar o Iraque e pegar o petróleo. É, exatamente isso. Então eles não se preocuparam com as vidas que Nada. morreram, com o caos que trouxe, eles não se importam, porque você não passa de mais um número, você não passa de um CPF. Além disso, não se esquecer, foi um mega ritual, né? Sim. Para abrir um portal, e eu não vou entrar nesse método, que seria uma outra aula sobre outro assunto, mas é fato. O que ela está dizendo é real. O governo não está preocupado com o cidadão. Ele está preocupado em cumprir as ordens que os anjos caídos dão. Aqueles que dizem que é alien, né? Alien, é esses aí. Então você vê que não é uma coisa de agora, que de repente, não, vocês estão malucos com esse negócio de pandemia, seja lá o que for. Não, é uma coisa que é real. E isso vai do máximo, que são coisas aberrantes assim, como o mínimo. E é por isso, meu querido, tire aí a conclusão. Por que você fica vendo? O Simpsons sabia, o Simpsons não sabia nada, é uma agenda que quem faz o desenho dos Simpsons vive dentro desse ninho. Então ele vai lá e faz o desenho. Quando acontece, viu? O Simpsons sabia, não sabia de nada, é uma agenda programada. Como colocaram há pouco os Simpsons fazendo um ritual, né, junto com a Popstar no Rio de Janeiro, no episódio não sei quanto. Isso já estava programado para que se pudesse fazer uma coisa nessa nação cujo Deus tem um propósito. Mas nada vai impedir o propósito de Deus, pode ter certeza. E não é interessante que isso passe num desenho que, teoricamente, todo mundo assiste? Perfeito. Por quê? Né? Justamente para já ir doutrinando, inculcando, né, essas ideias, e quando chegar aí de tornar a coisa aceitável. Esse é o propósito. Então, quando eles criam esse negócio, você vai dizer assim, Bia, mas isso é loucura. Como é que eles vão criar uma vacina que tem tantos efeitos colaterais? Porque a agenda da 2030, a proposta dela é diminuir a população mundial. Sim. Eles têm que, e por incrível que pareça, a perspectiva deles é diminuir em 1/3. Né? Diminuir ali em 1/3 a população. Então você pode parecer uma loucura, mas fato é que eles não se importam, nós não passamos de CPFs. Então eles vão mandar chuva, eles vão tremer a terra, dentro daquilo que Deus permitiu-los fazer, né? Para não parecer que eles têm algum poder em si mesmos. Eles vão fazer tudo que é necessário, eles vão criar o caos e serem os solucionadores. Essa é a grande, aí, né, segunda estratégia da manipulação midiática. Então eles vão criar tudo e aí as manchetes vão sair falando, para acontecer isso assim de Lisoterra em Petrópolis, aconteceu. Mas todo ano é a mesma coisa, né? E aí eles vão falar de fazer, tem que fazer, eles vão trazer a solução para aquilo lá e não vão, porque no ano seguinte vai acontecer a mesma coisa. Então é assim, é cíclico. Eles vão trabalhar com a mídia para É interessante o que a Bia está dizendo, você. Que os manipuladores estão no poder, né? É uma casta que nós chamamos de sistema. Mas não é interessante, vou dar um exemplo no Brasil. O sistema cria meios para trazer problemas e tragédias. Ele mesmo não se mexe, deixa tudo acontecer. Mas Deus faz o impossível, Ele usa os populares, Ele mexe no coração do povo que ajuda o próprio povo. E que de alguma forma dá uma brecada em toda aquela atividade. Porque, por exemplo, já há indícios, você pesquisa e estude, de que lá no Rio Grande do Sul tem várias represas, comportas, e que 2 ou 3 ou 4 delas foram abertas no mesmo tempo. Então observe como as coisas são funcionais. Não estou avisando nem dizendo nada, mas apenas dizendo, pesquise, estude, saia da bolha, sai do domínio, sai desse entretenimento mortal, que não te faz pensar. Você parece que é um robô, você só faz o que eles mandam. Nesse caso aí de inundar o Rio Grande do Sul, né? Existe toda uma guerra contra o agronegócio na agenda, né? Que a ideia é o que você fazer a coisa mais sustentável, você parar de comer o boi, você comer a carne de planta. Como é carne de planta? Isso é loucura. Mas enfim, existe todo uma finalidade, que as pessoas estão dormentes. A gente fala disso com naturalidade, talvez você que está aí do outro lado está pensando, do que você está falando, né? Estude.
Coloca aí carne de planta, você vai ver que é real. Leite de barata, eu sempre falo, né, leite de barata, você vai ver que é real. Farinha de mosca, de larva de mosca, você vai ver que é real. Dá uma bugada, você vai ver que não é assim uma invenção da nossa mente. Exato. Né? Nós estamos caminhando para esse processo de controle alimentar, né? Que é um outro tema para um outro episódio. Mas nós estamos caminhando debaixo desse controle também, de um controle alimentar. Então essa guerra, Bia, que insano para quem quer que encharcar isso, para poder levantar a narrativa contra o agro. Essa é a finalidade. E aí eles vão trazer a solução. Ó, então, ao invés de a gente ter boi, da gente ter isso, vamos comer planta, né? Então, existe todo um contexto. Porque aí vem para a questão climática. Olha, é por causa, né, do pum da vaca que está havendo isso. Você pensa que é brincadeira, ele está falando, não, isso é real, isso fazem fórum para discutir sobre esse assunto. Isso é uma coisa muito louca. Por isso que eu digo que não vem de uma mente humana comum, só pode vir de anjo caído. Não tem explicação. Então, eles capitalizam ali, né? Eles captam o emocional da população para que eles acatem a determinadas situações que naturalmente seria prejudicial para ele. Vou voltar para a história da máscara, né? Pô, como é que você vai ficar andando de máscara, ficar respirando aquilo que o seu corpo está liberando o dia inteiro, 12 horas por dia, respirando? Como isso vai ser saudável? Como isso vai te dar alguma coisa boa? Mas porque eles estão emocionalmente cativos, então eles vão se sujeitar àquilo ali, porque afinal de contas é melhor ter algum prejuízo do que, né, morrer na pandemia, né? Melhor. Impressionante. Então, e assim eles vão manipulando por meio do medo as massas, né? É assim que a gente vai passar a comer farinha de larva de mosca. A gente não. Eles não, que eu não vou não. Bom, o próximo. A próxima estratégia aí, né? Seria o adiar. Adiar em que sentido? Existem coisas que são importantes de serem resolvidas. Ah, mas deixa pra lá, né? Vamos botar isso pra lá? Depois a próxima geração resolve. Ou o próximo congresso resolve. O próximo presidente resolve. A próxima coisa resolve. Você pode ver que as leis que são assim mais necessárias nesse país, que são, por exemplo, sei lá, uma reforma da Previdência, que foi feita, que não foi lá essas coisas, reforma tributária, que foi feita, que não foi essas coisas, né? O que eles vão fazer? Eles vão jogar a implementação disso para daqui 10, 20, 30 anos. Eles vão levar os louros do tipo, não, nós que iniciamos. Nós fizemos, nós votamos, mas o ônus da mudança, né? Eles não querem sofrer. É tipo assim, não, eu vou continuar tendo os meus privilégios, eu não quero perder os meus privilégios. O outro lá no futuro, que vai entrar aqui, que entre sem, mas eu não. Né? Então eles vão adiando as coisas de uma forma que as pessoas vão se acomodando em, né, tá tranquilo, tudo bem, eles vão se acomodando com aquele modo ali, né? Então, um exemplo, até anotei aqui para não esquecer, o exemplo da pandemia. Olha, as vidas eram importantes, mas a economia a gente vê depois. Não foi uma frase que a gente ouviu pra caramba aqui, né? Não, a gente tem que salvar vidas. A economia a gente vê depois. Agora. E aí, quando você vai olhar, você fala assim, não, mas espera aí. A economia mata vidas, né? O caos econômico, a má distribuição de renda. Com a mesma força talvez do vírus, maior, pior. Talvez maior do que uma pandemia, né? Porque aí, falando de economia, você fala de estrutura, de infraestrutura, esgoto, água, segurança, saúde, educação, você engloba tudo. Então todo mundo que morre no país, em tese, se não for ditosa velhice, né, morre por causa de uma economia quebrada, de uma economia capenga, porque a coisa não funciona, né? Então, assim, eles adiam a coisa propositadamente e mexe com a emoção, porque afinal de contas o parente daquela pessoa que está assistindo aquele jornal, né, da noite, ele tá na UTI, sem conseguir respirar. Então ele vai dizer, realmente mais importante é o meu pai, mais importante é a minha avó, mais importante é o meu filho. E eu não estou aqui diminuindo o valor daquela vida, eu estou dizendo que aquele que padeceu necessidade era tão importante quanto aquele que estava internado por Covid. Sim. Os dois estão equiparados no sentido de importância vital.
Mas no discurso político, no discurso desse mundo aí, os importantes eram os que estavam, né, sujeitos à Covid. Nem eram os que estavam com o Covid, os que estavam sujeitos. Então você tinha que ficar em casa, perder o emprego, ficar trancafiado, tomar vacina, fazer todo o ritual, obedecer todos os comandos que eles davam, porque a economia, você via? Depois você resolve. Porque com saúde você resolve qualquer coisa. Sem saúde você tá morto, com saúde depois você corre atrás, né, de dinheiro, que dinheiro é passageiro e o político nem gosta de dinheiro. E eu imagino que cada um de vocês está assistindo, quantas vezes você não se deparou dizendo, poxa, por que não resolve logo isso? Por que não pega aqui, faz uma intervenção no Rio de Janeiro, bota realmente todo o processo militar para limpar o morro, limpar tudo? Você não já pensou assim? Eu tenho certeza que você pensou assim. Por que isso não acontece? Por que adia? Pensa nisso, por que está sempre adiando, sempre empurrando com a barriga? Tem vários interesses. Lógico que tem vários interesses, mas existe algo muito maior. Manter aquilo ali, para manter aquilo que queremos que seja desta forma. Ou seja, continuar dominando a massa através do medo, do pânico, e isso enriquecendo. Nós não entramos nem na história de que você recebeu o imunizante, fez com que as farmacêuticas ficassem bilionárias, trilionárias. Perfeito? E agora elas vêm dizer, realmente, tem problema no nosso, né, imunizante, tal, mas não era o que dizia o presidente anterior? E aí zombaram, vai virar jacaré. Pode não virar jacaré, nem virou jacaré, mas virou defunto. Né? Jacaré não virou, mas defunto, a dar de pau. Pesquise, abre os seus olhos, abra sua mente, aprenda que você está na luta, que é vencer ou morrer. Quem escolhe é você. Então é isso, eles vão adiar o máximo que eles puderem, tudo que for importante, tudo que for relevante para a sociedade de fato, de verdade, porque e vão usar a distração, vão criar problemas, vão trazer a nuvem de fumaça para que você desfoque daquilo que é realmente importante e eles consigam adiar cada vez mais aquilo que realmente seria importante, traria uma transformação benéfica para a sociedade. Tem coisa que é tão alarmante, Beatriz, você teve que ver a ideia, nós estamos numa guerra aí, né, do que nós estamos falando aí sobre o Estado que foi assolado. Aí todos os populares, as pessoas de bem se movimentaram, pegar donativo e tal. Aí veio todo o processo do sistema dominante, assim, não é bem assim, o governo está fazendo seu papel e tal. Agora o governo hoje, na data que nós estamos aqui, fala assim, não tem jeito, não sei nem o que eu vou fazer. Esse é um ministro aí, não sabe o que vai fazer. Declarou que não sabe o que vai fazer. Se não sabe o que vai fazer há muito tempo, deixa pelo menos quem tem boa vontade procurar fazer. A instituição privada, os inúmeros voluntários que apareceram, sendo pobres ou ricos, porque certamente eles, com a sua boa vontade, com o seu carinho, estão procurando fazer, não está adiando nada. O que podem fazer, fazem agora, para resolver. Não ficam jogando para a galera, para manter o povo cativo e dependente do Estado, recebendo cascalho. Entende? Pense nisso, a luta é sempre grande. Acho que foi a ministra da Saúde que disse, não me recordo agora, mas acho que foi ela que falou. Não, o dinheiro vem, mas vem depois. Simone Tebet. Simone Tebet, isso mesmo. Não, dinheiro tem, mas vai vir quando for necessário. Quando for necessário. Sabe lá quando? Como assim, como necessário? É urgente, é pra já, é agora, né? Mas as coisas vão sendo adiadas aí em nome da burocracia, da transparência que eles não têm, né? Mas enfim. Estão mostrando na prática o que nós estamos comentando. Isso. Pegue isso a nível nacional e multiplique a nível internacional, você vai entender onde estamos lidando e que problema estamos lidando. É um conflito sério, dias difíceis. Dias difíceis, nadar contra a maré. Mas vamos lá, a quarta vai ser a gradualidade, que é o quê? Colocar esse totalitarismo, esse controle em conta-gotas. Gradualmente, eles vão fazendo de pouquinho em pouquinho, né? Uma medida aqui, outra medida acolá, e eles vão tirando as suas liberdades civis. Né? De repente você tem a liberdade de falar o que você quiser. De repente eles estão votando uma lei da mordaça. Né? De repente você é livre para dizer o que você gosta e o que você não gosta. E sempre uma boa causa, tá? Sempre. Não vai arrancar seu direito por uma causa má. É boa causa. É pelo Estado democrático. Como assim? Mas aquela pessoa que filmou lá, aquela avalanche de água e tal, não, aquele vídeo ali foi manipulado. O vídeo único verdadeiro é quando a minha emissora transmite. Esse é o verdadeiro. Todos os outros são fake news. Por causa disso, nós temos que fazer uma lei de mordaça para impedir que todas as pessoas divulguem alguma coisa para que apenas elas vejam na minha emissora, que é paga para distribuir o que eu quero,
E aí todo mundo fica, entendeu como é que é o processo? De repente você pode falar o que você quiser, você pode criticar a gestão do Rio Grande do Sul ou a gestão da saúde, e daqui a pouco você não pode mais. E isso é em todas as esferas. É assim que hoje a gente não pode pegar uma criança dentro do mercado e dar um chacoalhão nela. Por quê? Se você fizer isso, uma pessoa pegar um telefone e filmar você, acabou, o conselho tutelar vai bater na tua porta porque você falou, para com isso agora, para de palhaçada. Isso é um maltrato. É considerado um maltrato. Vai tirando as liberdades. Vai tirando a liberdade do pai corrigir o filho que ele alimenta, que ele sustenta. Exatamente. Não pode mais. É tolir tudo, vai tolindo. Não pode mais. Então, de repente, você vai começar a ver propagandas do governo pagas com dinheiro público. Falando, olha, se você vê a criança, você perceber que ela não vai para a escola, que ela está dentro de casa há muito tempo, que tem uma criança que chora muito. Isso é problema seu também. Ligue, diz que denúncia, Então eles vão incutindo na cabeça do outro que ele tem o direito sobre a vida do vizinho. E preste atenção, eu não tô aqui dizendo que se você vê uma criança sendo espancada, você não tem que... Não vamos confundir. Se você perceber que o pai daquela criança é molestador, sei lá, você deve denunciar. Você tem que denunciar. Agora, outra coisa é o Estado tirar a autonomia, o poder do pai e entregar à sociedade. Isso aí não. Isso aí é completamente fora. Então, aos poucos, eles vão, de gota em gota, tirando as suas liberdades civis. E isso está acontecendo em muitas esferas da nossa vida. De repente, você está na sua liberdade religiosa, querendo dizer, olha, essa prática sexual, ela é pecado. Eu não quero praticar. Não quero. Não, vai praticar. Se você não praticar, você é um conservador extremista. É um fascista. Agora você vê até alguém que, como ministro da Justiça, deve ser justo, né? Diz assim, qualquer coisa que vai contra o que ele fala, nós somos da extrema. Aí bota na taxa, extrema, ser extremista. Mas hoje ser extremista porque eu não quero, em hipótese alguma, ceder, as minhas nádegas, para você entender, para o baixo padrão sexual. Ser um extremista, não. Eu tenho vontade como você tem. Você tem vontade de agir assim, eu tenho vontade de agir de outra maneira. Você tem que respeitar a minha forma de pensar e eu respeitar a sua. Isso sim é um ato correto. O problema é que não funciona desse jeito. Ora bolas, olha, vamos proibir o evangelismo nas prisões. Mas pode falar de Buda, posso falar do espiritismo nas escolas. Aonde tem a razão correta? Entende qual é o processo? Você vai de conta a gota silenciando, calando, em nome da democracia. O Estado é laico, mas o Estado é laico só para combater a Bíblia? Mas quando é para fazer, de repente, uma sessão espírita, não tem nenhum problema? Afinal de contas, é a cultura afro, é assim? Esse é o processo, é conta a gota, constantemente, até que isso se torne dominante. Aí, ó, é igual a Anastácia, Calou, acabou. Aí é só apanhar. Foi assim que foi feito lá na Segunda Guerra Mundial. Estuda sobre Adolfo Hitler, você vai entender melhor como é que a coisa funcionou. Quando foram ver, os judeus já estavam na Câmara dos Gases, sendo destruído e aniquilado. Por um discurso como esse. É isso, Então, mais uma vez, o David Icke, ele vai dizer, a maioria das grandes mudanças sociais ocorre de forma lenta e gradual. Eles não estão com pressa. A gente viu aí há 30 anos atrás o próprio presidente dizendo, não, o socialismo e o comunismo no Brasil, ele vai acontecer, mas vai ser devagar, é para daqui a 30 anos, vamos trabalhar que a gente chega lá. Então eles têm esse sangue frio, para implementar, como ele, assim que ele entrou no governo, ele disse, não, a gente vai fazer a reforma agrária, mas a gente vai fazer sem arma. Como é que eles vão fazer isso sem arma, gente? Preste atenção no que está acontecendo atualmente hoje. Como é que eles vão fazer sem arma? Eles vão usar essas estratégias que nós estamos falando. Eles vão lá, vão causar destruição. Não estranhe se o Centro-Oeste passar por alguma coisa parecida, que destrua também as suas fazendas, as suas plantações, que acabe com tudo isso. É só estudar, ninguém está mentindo, não. O prefeito lá da cidade, que agora está sob catástrofe, já declarou posse, por decreto, de toda a propriedade. Você toma posse, agora o terreno é meu, já não é mais de ninguém. Exatamente. É meu. Agora o Estado domina. Exato. E você tem que pedir, pelo amor de Deus, me dá um pedacinho de terra, entendeu? Isso é gradativo para dominar. Exato. E aí o que eles vão dizer? Ah, não, o MST é líder... Mentira, tá, gente? Não acredita que ele é um mentiroso. É líder em produção de arroz orgânico. Fala sério. Enfim, eles vão pegar esses caras e vão colocar lá, e com essa
com essa etiqueta, né? Com esse pedigree falso que eles colocam, né, nessa porcaria de movimento. Então, consegue visualizar como é que a coisa é macro? É enorme. E nós somos apenas um CPF. Nessa história toda, nós somos apenas um CPF. Então, ocorre de forma gradual e lenta, sem que as pessoas percebam plenamente o que está acontecendo. Né? Tá acontecendo tanta coisa estranha, né? O sol tá mais quente, a chuva tá mais forte. Engraçado, em maio não tem mais frio, tá Não quente. tem mais frio, tem alguma coisa acontecendo, mas plenamente a grande massa não consegue perceber. Então, se você não tinha juntado esse quebra-cabeça aí do Lula, né? E a reforma agrária e a chuva, você conectou agora. Eles vão tomar 100 armas. A mente deles funciona assim. Então, eles vão lá, fazem uma intervenção naquela cidade, fazem uma intervenção em outra. Eu não duvido que a intervenção dê muito certo, como dá na China, né? Porque aí o que vai acontecer? A propaganda vai ser boa, né? E aí os outros vão aceitar facilmente, porque eles vão ser controlados pela mídia que vai ser propagada a partir daquilo ali. Entende? Não é nada gigante, né, assim, de entender, não é nada difícil de entender, mas precisa ter um pouquinho de vontade. Então a gente tem aí. Então a gente vai sendo calado tanto nisso quanto na questão da nossa, que eu coloquei aqui, né, da nossa prática sexual, vou colocar assim, não, você não pode mais falar. Se você não quer fazer, tudo bem, mas não fala. Você não pode dizer para os outros que isso é pecado. Você não pode ir contra. Você não pode ir contra. E aí eu vou voltar para a história do filho. Você tem o seu filho e o seu filho, ele tem o direito de chegar na escola e dizer assim, eu quero mudar meu nome e meu pai não precisa saber de nada disso. Né? Olha como é que os direitos vão sendo usurpados. Mas é tudo gradualmente. Eles começaram lá atrás dizendo, você não tem direito de bater no seu filho. Aí depois eles transformaram a ofensa, a paulada, na ofensa verbal. Você não pode brigar com o seu filho. Agora você não pode nem orientar o seu filho. Você não pode ir contra o seu filho. Você não pode. Ele tem direito de fazer o que ele quiser. Até trocar genitália. Exatamente, com o custo nosso. Com o custo público, né? Do imposto que a gente paga. Amordaçando, e você vai aceitando. Você vai ficando cada vez mais calado. E isso vai respaldar onde? Na igreja, na nossa liberdade religiosa, inevitavelmente. Então você já não pode mais falar sobre a prática sexual do outro que é errado, você não pode mais orientar o seu filho ao que é certo, moral, ético, você não pode mais fazer isso, e agora você não pode mais em lugares públicos dizer que Deus é Deus. E é tão estratégico, pensa assim, olha que coisa interessante. Eu lanço uma narrativa em massa, usando os ícones, né? Aqueles que são famosos. Título, meu corpo, minha regra. Para que isso? Para que eu possa fazer o que eu quiser com o meu corpo. Se eu quiser abortar, o problema é meu. Olha só, pensou? Aí quando veio a história da picada, aí não. Agora não é mais seu corpo e as suas regras. Agora é o seu corpo e a regra do Estado. A gente precisa entender esse processo. Ora, se o princípio é correto, meu corpo, minhas regras, se eu tenho o direito de escolher abortar com uma narrativa montada, por que eu também não tenho direito de dizer que eu não quero tomar? Não é meu corpo? Entende? Esse jogo é constantemente, como foi dito, em doses. E você vai aceitando. Afinal de contas, é por uma boa causa, né? Poxa, você não vai... Que isso? Você vai prejudicar todo mundo se você, né? É o senso do coletivo, que eles chamam. É o senso do coletivo. Você tem que pensar no todo. Né? Você, se não for para pensar no todo, você não serve para viver conosco. Você será eliminado. Então, essas práticas vão trazer uma erosão, né? Uma destruição ali, assim como a água bate na rocha, né? E vai furando ali, devastando, assim também acontece com os nossos direitos, com as nossas liberdades civis em nome da tal segurança nacional, em nome da vida alheia. Não, você não pode falar sobre isso porque, coitado, eles sofrem, são espancados nas ruas, os travestis, os transformers, sei lá qual é o nome que dá pra isso, né? Mas, enfim... a gente vai ficando desse jeito. É confuso. A quinta estratégia vai ser dirigir-se ao público como criança. E como tem disso, né? Opa. Não existe mais um assunto aprofundado que se trata. Nada é aprofundado, nada é explicado teoricamente. Nada pode te fazer pensar. Nada pode te conduzir a uma conclusão própria, né? Como é que você vai falar que você trata a criança? Não pode porque não pode, né?
Não pode porque não Mas pode. por que, mamãe? Mas Cala a por quê? boca. Não interessa, eu tô mandando e acabou, você me obedece. É Isso assim aí. que a gente faz, né? E até porque você entende que às vezes não dá tempo de explicar, a criança não vai entender, ela vai ficar perturbando, você vai levar 45 minutos para fazer ela entender o que você está querendo. E é muito mais fácil você dizer não, não e acabou. Não é uma resposta completa, assim como sim. É o que eu costumo dizer. Quando eu digo sim, ninguém me pergunta por quê. Se eu digo sim, não tem porquê. Quando eu digo não, por quê? Não. Sim e não são opostos entre si. Acabou. Né? Então, não é uma resposta completa. Ponto. Não. E a gente trata, o governo trata, a sociedade trata, o adulto não é mais uma criança que precisa sim ser governada. Ela precisa ser governada, orientada ali, né? Debaixo de uma autoridade. O adulto, ele vai ser, ele tem a liberdade de escolha. Ele vai dizer, não, eu quero ser, sei lá, roqueiro e eu quero ser sambista. É preferência, ele tem direito de escolha. A criança vai para onde o pai vai. Ele vai ser educado no caminho que deve andar. Para onde o pai vai, a criança vai. Não vai dizer assim, eu quero ficar em casa hoje que eu vou, sei lá, por uma bossa nova. Ele não vai fazer isso, eu vou ficar aqui ouvindo música clássica. Ele não vai fazer isso. Ele vai para onde o pai vai. Mas o adulto não, ele tem liberdade. Mas à medida que as coisas vão tomando essa proporção de manipulação, então você tira o poder de escolha do outro ser humano. Falando com ele como se ele fosse criança. E até as peças que você escolhe para ser influência são pessoas que pouco sabem, pouco falam e parece que são crianças demais. Tem um grande youtuber aí, né, que foi escolhido a dedo para poder falar sobre coisas que você observa e vê que ele tem problema seríssimo de inteligência. E aí quando você ouve ele o tempo todo, você se torna igual a ele. E eu não quero nem entrar no mérito dessas cantoras e de tantos outros que aparecem, que quando você vai fazer uma entrevista não consegue verbalizar um pensamento, uma visão lógica, um entendimento claro de qualquer assunto. Fala-se besteira como se fala hoje aí, né, a companheira do presidente atual, né? Uhum. Coisas desse tipo. Por isso você fica com um nível de diálogo sempre por baixo, sempre infantilizado, sempre bem pequeno. E aí quando você é criança, como ela disse, você é governado por qualquer pessoa, principalmente pelos mal intencionados. Você diz, ah papai, tomar veneno é bom, né? É filho, toma. É assim que o Estado, é assim que os conglomerados poderosos fazem, mantendo a gente como escravos de pensamento de criança, no raciocínio. Exatamente isso. Então você tem ali um bando de gente que segue um tanto outro bando de gente Sim. que não tem nada a acrescentar. Absolutamente. Absolutamente nada a acrescentar. É cientificamente provado. É até estranho eu falar, né, sobre a comprovação científica depois de tanta, né? Mas enfim, é cientificamente provado que se você lida com alguém, né, no tom de maturidade até 12 anos, essa pessoa pode ter 45, 65, 60 anos. A tendência do cérebro dela é corresponder nessa infantilização. Ela vai se comportar, ela vai ser conduzida a agir de acordo com o modo como ela foi comandada. Né? Então a gente vê aqui bem Shapiro, ele vai dizer, ó, quando você trata as pessoas como criança, você as transforma em crianças. Então não é estranho para eles que a gente tenha adultos de 40, 50 anos de fralda, chupeta e mamadeira na mão, sendo tratados como crianças dentro de casa. E dentro da igreja também. Não, e às vezes não é literal, né? Porque agora tem literal também, né? Sim, os tem. literais. Não vai entrar nisso não, que aí a gente vai pro hospício. Né? Tem os literais, mas a gente não tá falando desses literais, nós estamos falando de gente barbada, né, grande, que fica dentro de casa ali recebendo o pratinho na mão, a roupinha lavada, né, e dá chilique, e dá piti, e não fica em emprego nenhum, e não se compromete com relacionamento com ninguém, não se Não faz papel de marido, nada, não faz papel de esposa, nada. E assim vai. São eternas crianças. Eternas crianças, isso não é de hoje, é só você parar pra pensar. Quando, na minha época, de repente não foi a época do pastor, que ele é um pouquinho mais... Mais idoso. Na minha época... 53, hein? Não que eu Tô tenha... novo. Ah, com aparência de 40. Não que eu tenha seguido, porque eu não gostava desses negócios não, já vou limpando a minha barra, né? Mas era a época da Xuxa. Ó, Né? ela não gostava. Como é que é? A rainha dos baixinhos. Xuxa, não sei o quê. Por que a Xuxa, ela tá sempre em voga?
Por que ela não saiu de cena? Por que ela não se apresentou? Porque ela tem influência sobre uma geração Exato. que lembra dela como a rainha. E ela fala com eles infantilizando. Ai, gente, Ela só não aparece agora no Rio Grande do Sul, que ela é de lá. Né? Não apareceu pra falar nada, Pois né? Pra ajudar, pra colaborar. Mas falou que não entendia esse pessoal que não levava as crianças para darem vacina, que tinha que prender, que tinha que fazer acontecer com os pais que não levaram seus filhos para vacinar. Em nome da proteção da sociedade. E se você parar para perceber, ela usa essa vozinha infantilizada para falar com as pessoas. Ai, gente, você faz assim, entendeu? É nojento. Por que a Eliana não perde o programa no SBT? Por que a Angélica tá até hoje casada com o Luciano Huck? Né? Eles formaram uma geração. Exatamente. E eles foram migrando na manipulação dessa geração até os dias de hoje e permanecem. E aí é óbvio que eles foram sendo substituídos por coisas ainda piores, como o Felipe Neto. Né? Por seres ainda mais asquerosos, mais estranhos, né? E que estão produzindo uma geração ainda mais complexa, infantilizada. Mais infantilizada. Então, o conteúdo que se dá hoje, né, em série, em YouTube, em Instagram, é tudo assim, é tudo para emburrecer, para infantilizar e para não te fazer pensar. Então, eu queria terminar esses 5 primeiros tópicos da estratégia midiática, deixando um vídeo para você em que um desses influencers de hoje aí, que eu não sei, nunca tinha visto na minha vida, mas ele vem a público dizer o quanto eles conseguem influenciar essa geração. Assiste. A banca digital hoje é o maior conglomerado de páginas de entretenimento, fofoca, de meme, conteúdo fã, do Instagram. Então juntos nós somos 37 perfis. Só no Instagram, tirando a banca Twitter, vou falar mais do Instagram agora porque é a nossa rede principal. Somos 37, juntos somamos mais de 160 milhões de seguidores. Uau! Com sobreposição, por exemplo, eu sigo os 36, você deve seguir alguns, você também. Então, quando a gente tira a sobreposição, a gente tem 76 milhões de usuários únicos. Uau! Então, esse dado é muito interessante quando eu falo pro mercado, pros clientes também, que a galera fala uau mesmo. Porque a gente tem em média 75% da base total do Instagram no Brasil. Visto que a gente tem, tirando conta empresarial, tirando conta fake, tirando usuário duplicado, a gente tem em média 102 milhões de seguidores. Então a gente tem 75% da base do Instagram. Então quando a gente faz uma ação ou fala para milhões, a gente consegue fazer o que a gente chama de flash mob digital, que dá a sensação que está todo mundo falando do mesmo assunto. Nós não estamos apenas filosofando uma ideia. Isso que nós estamos falando é real o tempo inteiro. É por isso que uma mandona, entendeu? Mandona, ela vem aqui e consegue cativar um grupo de pessoas na faixa de 30 a 60 anos, que foi o período que ela foi lançada a nível mundial e passou a ser uma popstar. Ou seja, tudo isso é plenamente trabalhado, que aí você está com o coração aberto para que aquilo adentre sem nenhuma resistência. Afinal de contas, ela veio aqui para fazer um show, não foi? Cantar, ela não fez imoralidade nenhuma, fez? Ela fez alguma coisa do tipo, pega o vídeo aí, cuspir na plateia, zombar, se vestir a estilo culto satânico. Eu acho que nada disso aconteceu. Mas fica mais fácil executar, porque foi martelado nos filmes, foi martelado por Hollywood. No filme 1, 2, 3, 5, 10, 20, você vai mudando uma sociedade, como o tópico anterior, gradativamente. Você vai aceitando ver morte, você vai aceitando ver estupro, você vai aceitando ver roupa desnudo, pessoas mostrando seu corpo, para você virou tudo normal. Acontece que dentro desse livro não é normal, é condenável. Por isso terminamos lembrando do que lemos. Tem um espírito que está sobre muitas águas, uma meretriz, que ela dá de beber aos governantes, dá de beber aos comerciantes e dá de beber a todo o povo. E esse povo está embriagado, mas há uma saída. A palavra diz, arrependei-vos e crede no Evangelho. Lança fora tudo isso e caminha para aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Porque ninguém volta para o papai que nos soprou dentro desse corpo se não se converter através do sangue de Jesus na cruz. Então, entenda, você escolhe ou o caminho da perversão, da destruição, ou o caminho da salvação. E te digo, hein, o tempo é curtinho para a salvação dos gentios. Você possa, com essa mensagem, com esse pensamento, tudo aquilo que estamos falando,
nos dias de Noé, entrar na arca, porque até os animais entraram. Você vai ficar de fora? Que Deus te abençoe e até a próxima. Não esquece de dar a curtida, comenta aí, ajuda nós a chegar em outras pessoas, tá bom? Deus te abençoe e até a próxima. Shalom. Paz.